Hoje com o pastor Joseph Prince. Esta geração, essa jovem geração, está sendo exposta a coisas que nós não fomos expostos, nossos pais também não foram expostos e os nossos avós também não, mas tudo hoje está disponível na ponta dos dedos. Estão crescendo muito rápido, não crescem de acordo com a estação e também os mais novos estão expostos às coisas que o diabo quer que eles estejam expostos, até ver pornografia e muita violência a dispor deles, e o diabo não pensa que eles são novos para ver isso. O que faz você pensar que eles são muito novos para receber o Espírito Santo, para receber o poder de Deus, para aprender as coisas de Deus? Amém? Então Deus está colocando um basta em tudo aquilo que o diabo está fazendo lá fora. Amém? Ele vai acabar com tudo isso, levantando essa geração. Uma geração que chamamos de geração Benjamim, a geração do fim dos tempos. Uma geração que vai ter a mesma mãe que o nosso José Celestial, o Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Uma geração como a geração de Josué, em que tiveram como líderes quando saíram do Egito o próprio Moisés, mas foi uma geração descrente que saiu, mas nunca conseguiu entrar. Mas houve uma geração que nasceu na atmosfera de milagres. Eles viram o fogo que os cobria de noite. Durante o tempo que eles estavam no deserto, eles viram a nuvem para proteger durante o dia. Eles viram a presença de Deus no meio deles. Eles viram Deus mandando o maná, pão do céu, a comida dos anjos, a Bíblia diz. Eles viram como Deus fez grandes milagres, dando vitória a eles sobre todos os inimigos. Deus tirou a água de uma rocha seca. Essa foi a geração que nasceu, não no Egito. Eles não cresceram na atmosfera de escravidão e de muita servidão, mas cresceram na atmosfera de milagres. E você é dessa geração. Amém. Podemos ver que muitas coisas que nós, olhando para trás, vemos. A minha geração, por exemplo, nós pensávamos que seria aquela geração, mas percebi que tinha muita bagagem do passado ainda. Essa geração nova não conhece a palavra impossível. Eles sabem que com ele é possível. Amém? É uma geração que vai em frente, que encara as lutas, e o diabo está com tanto medo. Como eu digo, não olhe só para o que Deus está fazendo nesses dias, mas olhe para o que o diabo também está fazendo. Reverta isso. Amém? Se tem um novo vírus da ebola, como está acontecendo agora, sendo liberado sobre muita gente, algo assim, então vem uma nova onda de cura que Deus libera. E o diabo sempre fica para trás. Mas aquilo que o diabo faz é muito mais visível, e as pessoas colocam a atenção naquilo que é visível, mas o povo de Deus sabe que o invisível é muito maior, porque o invisível é eterno. O que é visível é só temporário. Amém. Obviamente, Deus está fazendo algo no mundo espiritual, está liberando cura, unção, um novo vírus, vamos dizer, de cura, que vai realizar coisas tão grandes como nunca antes vimos. O diabo está com medo, ele está ficando para trás. Ele então traz esse novo vírus, como este de ebola e outras coisas assim, de muitas gripes que são fortes e medicamento não combate, mas quero que saiba que esta é a melhor das gerações. O arrebatamento está prestes a acontecer. Essa é a geração que crê que não temos que depender do jeito do mundo. Essa é a geração que se alegra nos caminhos do Senhor. Por isso você está aqui. Você está aqui porque tem prazer na palavra de Deus. Você sabe que Deus nos deu o seu livro para toda a vida. É o manual do fabricante. Nós vamos a ele para instruções. Não estamos no mundo sem instruções. Amém. Essa geração está crescendo. Eu olho para eles e temo por eles, porque estão crescendo numa atmosfera de degradação moral. Essas trevas que Isaías falou delas, densas trevas sobre o povo, mas a Bíblia nos diz, o Senhor virá sobre ti, e a sua glória vai ser vista sobre ti. E literalmente dá para saber quem é crente hoje, porque você vê um crente no meio de uma multidão, o rosto deles brilha com a glória de Deus. É uma glória que pode ser vista sobre ti. Posso ouvir um amém? Porque são aqueles que a Bíblia fala no Salmo 1. São como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Fala de todos vocês. Porque você tem prazer na palavra de Deus. Porque você medita nela de dia e de noite. Você é como uma árvore. Agora, uma árvore plantada e uma árvore que está crescendo são coisas diferentes. Plantada quer dizer que alguém cuida dela. Alguém que está sempre cuidando dela.
Alguém toma conta dessa árvore. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Junto a ribeiros de águas. Eu disse ribeiros. Amém? De águas. Não importa se tem um calor forte na terra. Não importa se existe mesmo esse aquecimento global que amedronta todo mundo. Sabe? Mas sabemos que nós fomos plantados junto a ribeiros de águas. Temos uma raiz profunda que tira água da palavra de Deus. E olha o resultado. A Bíblia diz que ele produzirá fruto na estação própria. Amém. E olha isso. As suas folhas jamais caem. E a Bíblia interpreta a Bíblia. Um outro lugar onde fala sobre folha de árvore está no Apocalipse e diz: as folhas são para remédio. Amém? Então a sua folha não cai, quer dizer que você vai ficar sempre saudável. Como no natural eles tiraram muito remédio de algumas folhas, a Bíblia também diz que as suas folhas não caem. Não cair quer dizer que você não vai ser como aquela ameixa seca. Amém? Suas folhas não caem. E tudo, eu gosto do último, o último cobre tudo. Tudo o que fizer prosperará. Salmo 1, leia. É tudo nosso, não há exagero. O homem pode até exagerar, mas Deus nunca exagera. Deus diz: tudo o que fizer prosperará, até os seus erros prosperarão. Veja, é uma nova geração. Meu filho, por exemplo, ama este verso e você pergunta algo, ele diz: tudo que eu fizer prosperará. Ele pergunta: como você sabe isso, Justin? O que eu fizer prospera. Eu não quero falar para ele que às vezes não funciona. Sabe, mas ele vai dizer: até os meus erros prosperam. Não muito tempo atrás, quando Jessica e Wendy viajaram juntas, para tirar um tempo mãe e filha, eu fui então cuidar do Justin, levei a ele para pescar um pouco. Nós fomos pegar camarões. Ele estava por ali brincando e eu estava tentando impressioná-lo, tentando pegar o primeiro camarão. Certo? Levou de 15 a 20 minutos sem nada. Eu senti que eles até beliscavam, mas um senhor estava ali, ele estava olhando para mim e provavelmente estava rindo por dentro, sabe? Esse rapaz não sabe pescar nada. E eu estava ali tentando e ele estava brincando do outro lado. Ele disse: Aba, alguma coisa? Eu disse: nada. Está demorando, ele disse. Eu estava tentando impressioná-lo, achei que seria muito fácil. Eu estava tentando pegar alguma coisa, nem que fosse um camarão bem pequenininho. E não peguei nada, não consegui nada. Ele pegou a vara e disse: vou te ajudar. Eu disse: não precisa, eu consigo. Já tinha passado uns 20 minutos. E quando ele tocou, não muito depois, eu senti morder. Certo? Eu puxei e veio um camarão bem grande. Bem no final do gancho. Certo? Eu olhei para ele e disse: eu acho que foi sorte, foi sorte. Então colocamos a isca, coloquei lá de novo e ele estava brincando e nada, nada. Eu fiquei ali uns 10 minutos ou 5 a 10 minutos e ele voltou: alguma coisa? E eu disse: nada. Ok, deixe-me tocar, ele disse. Perguntei: por que você quer tocar? Tudo que eu faço prospera. Então, foi assim, rapidinho, eu consegui filmar tudo isso, mas eu não vou te mostrar, mas consegui filmar tudo isso, e depois eu disse: eu também tenho que pegar. Eu puxei, e veio mais um camarão. Perguntei: Justin, como fez isso? Se você perguntar como fez isso, ele vai dizer: tudo que eu faço prospera. Isso é algo incrível, ele realmente crê nisso. Amém? E essa é a geração que tudo que fizerem prosperará. Amém. Até os seus erros prosperarão. Deus vai abençoar. Você deveria estar alegre, estar feliz, estar buscando isso, porque Deus gosta que você busca as coisas de Deus. Como que está no Salmo 1, você vai querer isso na sua vida, certo? E não ter sucesso somente numa área, ser bem-sucedido publicamente, mas em segredo, é um grande fracasso. Então isso não é sucesso. Tudo o que fizer prosperará. Deus quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Eu creio que o Senhor vai voltar em breve. Os sinais dos tempos mostram para isso. Não muito tempo atrás eu estava viajando na Turquia, e a Turquia naquela época estava tão aberta, estava livre, tudo era maravilhoso, e a comida deliciosa. Eu amo a comida turca. E amo aqueles lugares. As 7 igrejas do livro do Apocalipse estão na Turquia. Então eu fui ali, juntamente com o pastor Mark, com a nossa família, visitando as 7 igrejas, e eu me aproximei do guia que estava conosco, eu fiz para ele umas perguntas. Será que a Turquia vai fazer uma aliança com a Rússia ou algo assim? E depois vai se levantar então um dia contra Israel? Ele disse: isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Mas se olharmos Ezequiel 38, vai acontecer. Há uma guerra chegando.
que ainda não se cumpriu. Se é depois do arrebatamento ou antes dele, ele vai acontecer. Ou seja, pode acontecer a qualquer hora. Ninguém sabe quando vai acontecer, mas parece que todas essas forças, a Bíblia diz, a Rússia vai atacar Israel, e junto com a Rússia vai ser a casa de Torgama, em Ezequiel 38. Casa de Torgama é a palavra para a Turquia. Por isso, então, eu fiz essa pergunta a ele. Parece que a Turquia está mudando de direção e parece que tem coisas no mundo que mostram que está tudo no lugar. Saiba, a Rússia já está colocando seu exército no norte de Israel nesses dias. Então sabemos que o final dos tempos está prestes a acontecer. Israel voltou a ser uma nação em 1948, é a nossa geração. Essa geração ainda está viva. Eu não tinha nascido ainda, mas é essa geração, amém? Estão vivos hoje. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus disse, quando a figueira florescer, quando Israel voltar a ser uma nação. Então creio que essa é a geração final, a geração do fim do tempo. Quero falar disso e da bênção que Deus tem para você e para a sua família durante um tempo como este. Quando olhar as histórias da Bíblia, olhe para as histórias quando tinham muita degradação moral e trevas sobre toda a terra. Como está escrito no livro de Isaías, trevas vão cobrir a terra, eu falei agora mesmo, densas trevas sobre o povo, mas a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz de Deus, a glória de Deus, e a sua glória será vista sobre ti. A luz nunca brilha tanto quando ela brilha em densas trevas. O contraste faz brilhar mais ainda. Então, por causa da decadência moral e dos problemas do mundo que estamos vendo ao nosso redor, é como se as pessoas não soubessem mais o que é certo. O que é branco está se tornando preto, o que é preto se torna branco, e o que é mal está se tornando bom, e o que é bom está se tornando mal. As pessoas não têm mais nenhum moral, só estão fazendo aquilo que acham que é certo. Se você acha que isso é certo, mas existe sempre o problema que a Bíblia diz que cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Mas olha, eles matavam uns aos outros, com todas as melhoras que nós podemos dizer que foram feitas no sentido moral, que nós achamos que foram alcançadas nesses últimos dias. Na verdade, está trazendo mais escravidão. Porque nos esquecemos de como Deus nos criou. Os que são livres são aqueles que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aqueles que têm a mente aberta, na verdade não têm mente aberta nada. Estão presos por negativismo, depressão, cinicismo e também luxúria, por todos os tipos de coisas que não conseguem controlar. Quando Jesus te liberta, você é liberto. Olha, a história que temos aqui, nós temos a cidade de Jericó. Josué agora é o líder. Eles atravessaram o Rio Jordão e pararam diante de Jericó. E quando eles atravessaram o Rio Jordão, foi um sonho que eles tiveram durante muitos anos. Por 40 anos eles queriam isso e não conseguiram. Porque se olharmos para trás, 38 anos antes disso, eles estavam diante de Cades Barnea e mandaram os 12 espias para espiar a terra da promessa. E Deus não mandou que eles fossem espiar a terra, mas porque eles queriam ir, Deus permitiu. E 10 voltaram com um relato negativo. Eles voltaram dizendo, as muralhas são tão espessas. O povo é muito forte, muito alto. Somos como gafanhotos diante deles. 2 deles, Josué e Caleb, voltaram dizendo, isso não importa, a defesa deles já se retirou, não falou sobre as muralhas, não falou sobre como eles eram altos, mas disseram somente que a defesa deles se retirou e o Senhor, entre aqueles espias, só 2 deles, dos 12, 2 deles disseram, o Senhor está conosco. Eu amo essa parte, é o segredo da fé deles. Josué e Caleb disseram, a defesa deles se retirou e são como pão para nós. Os 10 primeiros falaram, nós vamos ser comidos por eles. Os 2 disseram, nós os comeremos. Como você vê os seus problemas? Você vê o problema como algo que te deprime, algo que te estressa, algo que, não, mais uma vez, mais uma reunião, Como você vê os seus problemas? Você o vê como algo que te faz mais forte? Algo que Deus permitiu que você enfrentasse para te alimentar? A comida dos campeões? Os problemas, amém? É assim que Josué e Caleb viam os problemas. Viram os gigantes como comida. Amo essa parte. Se o Senhor, falaram ao povo de Israel, se o Senhor se agradar de nós. A palavra lá, se, não é condicional, mas sim uma condição que na verdade já tinha sido determinada. Desde que o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar na terra. E as pessoas queriam apedrejá-los. Ninguém gosta de alguém positivo.
Não é? Mesmo assim, essa foi a história, então eles ficaram no deserto, e Deus disse, todos que falaram que não podem entrar na terra, e falaram que vão morrer no deserto, então vão morrer no deserto. Exceto Josué e Caleb, porque eles têm um espírito diferente. Deus ama isso. Deus amou isso. Muitos anos depois, Josué e Caleb tiveram uma conversa, então Caleb disse, agora tenho 85 anos. 40 anos atrás, Moisés nos enviou à terra da promessa, e aqui estamos. E olha o que ele disse para Josué, o seu velho amigo. Ele disse, Josué, me dá essa montanha. E aquela montanha estava cheia de gigantes. Uma parte da terra da promessa que não tinha sido conquistada em Hebron. Ele disse, me dá essa montanha. A Bíblia diz que esse homem de 85 anos foi com seu exército e derrotou os inimigos. Ele não envelheceu. Ele disse, estou tão forte hoje como quando Moisés me enviou quando tinha 40 anos de idade. Ele não envelheceu porque ele acreditou em Deus. E porque ele acreditou em Deus, a fé não envelhece. Amém? E Josué estava agora diante da cidade de Jericó. E então ele aprendeu uma lição daqueles 12 espias. E ele não mandou 12, apesar de 12 representar todos os líderes das tribos de Israel. Ele decidiu enviar 2. Porque 2 voltaram com um relato positivo, certo? Outro Josué e Caleb. Então ele enviou os 2 e os 2 foram à noite. E a Bíblia diz que eles foram e aconteceu que eles foram descobertos por alguma pessoa. E os soldados começaram a procurar esses 2 espias, e eles se refugiaram na casa de uma prostituta. A Bíblia diz que a casa dela era no muro, na muralha de Jericó. E é interessante que eles se esconderam naquela casa, e quando os soldados foram à casa de Raabe, a prostituta, muitas vezes a Bíblia descreve como Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta. E a Bíblia nos diz, ela disse aos soldados, sim, eles vieram aqui, mas já foram embora e eles estavam na parte de cima da casa. Ela os escondeu. E ela foi na parte de cima, não era judia. Ela era gentia, uma figura de todos nós, na época de muitas trevas, no meio de um mundo como o de Jericó. Amém? Com os valores de Jericó. O que devemos fazer? Como devemos viver? Raabe, a gentia, nos mostra isso. E a Bíblia diz que ela falou com os espias. Olha o que ela falou para eles. Os 2 espias. Ela disse, bem sei que o Senhor Yahvé vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Pense nisso. 38 anos atrás, quando eles mandaram os espias estavam com medo das pessoas que estavam com medo deles. Porque eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. E o povo de Jericó ouviu de como Deus secou o Mar Vermelho por causa de Israel. Eles estavam apavorados e ficaram pensando quando Israel virá para nos conquistar. Amém? Mas eles não chegaram. Durante 40 anos. E agora ouvimos a notícia que Raabe, uma cidadã daquela cidade, disse para eles, todas as pessoas, os moradores, todos, não somente alguns, todos os moradores, os soldados, do palácio, do rei até o pobre, dentro da cidade, estavam com medo, desfalecidos. E se eu te falar agora que o inimigo que você tem medo está com medo de você? Antes de orar pelo enfermo, você fica com medo de orar pelo enfermo porque você se sente como uma voz que no mundo espiritual fala ao seu ouvido. Se você orar pelo enfermo, a doença virá sobre ti. Ei, escute, e se eu te falar que essa doença está tremendo porque você está vindo? Está com medo de você antes de você impor as mãos. Amém? Não porque você é alguém, mas porque você carrega um nome nos seus lábios. Você tem um tipo de procuração com você, amém? Não é quem você é, mas de quem você é. Você é a luz que brilha, você é a luz do mundo e não pode mais se esconder. Olha bem, os espíritos imundos podem ver isso mais do que todo mundo. E eles têm muito medo de você, muito antes de você chegar ali. Temos medo daqueles que têm medo de nós. E ela disse isso porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Isso foi antes de Cádiz Barneia. Foi quando Deus os fez sair. Quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Israel. E ela ouviu falar disso, e finalmente Israel chegou no território deles, porque eles estavam no caminho da terra da promessa,
E a terra da promessa tinha sido dada a Abraão, Isaque e Jacó, e agora Jericó estavam no caminho deles, e fizeram uma cidade grande, forte. Não é incrível que, no meio dessas trevas, como as trevas deste mundo, Deus está operando em alguém pela graça, e eu creio que mais do que as conquistas dos guerreiros e as grandes realizações de homens como Josué, em todas as suas conquistas, mais do que essas conquistas, o fato de que a graça conquista o coração de uma prostituta. É incrível. E sabe de algo? Aqueles 2 espias, depois de passar alguns dias dentro daquela cidade, e na montanha onde ficaram, quando finalmente voltaram a Josué, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que falar de quão grande era o exército e também sobre a quantidade de armas e quantidade de carruagens que eles tinham. Mas em vez de falar isso, os espias falaram a Josué sobre a obra da graça no coração de uma pessoa, uma prostituta. Não falaram sobre onde o rei de Jericó morava, não falou sobre o tamanho das suas carruagens, sabe? Nem das suas armas. Não falou de nada disso, como deveriam, mas falaram da graça de Deus. E falaram das palavras que Raabe falou, que toda a terra está com medo deles. Acreditaram no testemunho dela. Viram a obra da graça no coração dela. Sabe de algo? O fato de que ela morava na muralha, a casa dela estava na muralha. E eu vi uma foto muito antiga, uma foto que foi feita, talvez tirada nos anos de 1800, sobre a muralha de Jericó, porque aquelas muralhas, na verdade, caíram. Quando Josué gritou com seus homens, ela caiu, mas uma parte ficou e tem uma janela, que alguns creem ser a casa de Raabe. Eu vi uma foto dessa de Jericó. E quando Josué decidiu entrar ali, aconteceu algo, escute bem, entenda, algo importante chamado aliança. Deus fez uma aliança com todos nós pelo seu Filho. Se Deus fizesse uma aliança com você diretamente, então você seria responsável. E se você quebrasse essa aliança de qualquer forma que você quebrasse, muitos quebram antes mesmo do dia acabar, porque nós somos fracos. Nesse tipo de aliança. E Deus não fez aliança conosco, Deus fez aliança com outro homem. O homem perfeito, o Filho do homem, o Senhor Jesus Cristo. Seu Filho, mesmo divino, ele viveu como um homem, ungido pelo Espírito Santo. Ele fez aliança com este homem, e nós somos os beneficiários. Então, a aliança de hoje, a nova aliança, foi feita entre 2 forças imutáveis. Não mudam. Deus e Jesus. Deus, o divino, e Jesus como homem. E todos nós nos beneficiamos daquilo que Jesus fez naquela aliança. E é por isso que ele teve que morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele se tornou responsável, morreu na cruz pelos nossos pecados, para que as bênçãos da aliança continuem sobre todas as nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Amém! Nós temos uma aliança que é infalível, aliança que é eterna, que foi feita pelo sangue de Jesus Cristo. E olha o coração dessa mulher, Raabe. Ela disse assim, escute, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Dá para ver que ela se converteu. Ela se tornou uma crente. Ela disse, o seu Deus é o Deus verdadeiro. Em cima nos céus e embaixo na terra. Ela confiou em Deus. Amém? Certo? Agora o verso 12. Agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, porque como usei de misericórdia convosco. A palavra misericórdia aqui é a palavra hased em hebraico, que é graça. Vós também usareis misericórdia, hased, com a casa de meu pai. Eu usei graça para convosco agora usa graça para comigo. Pense nisso. Jericó era uma cidade muito malvada naquela época. Na antiguidade, Jericó era conhecida como cidade malvada. Uma cidade terrível, com muralhas tão fortes. Sabe, naquela época construíam as cidades com muralhas tão espessas que carruagens passavam por cima dela. Você talvez viu naquele desenho animado Príncipe do Egito. As carruagens corriam na muralha, lembra? Assim eram as muralhas, grandes, fortes, bem espessas. É como se fosse daquela ponta até a outra. E esta era uma cidade terrível daquela época. E era uma cidade muito terrível. E a parte mais forte daquela cidade era a muralha.
a muralha da cidade. Se ela ficasse em pé, a cidade vencia. Se ela quebrasse, a cidade já era. Era derrotada. Era uma grande muralha. E naquela muralha sua casa estava, e era a parte mais forte da cidade malvada. Pense nisso. Onde o pecado está bem forte e terrível, a graça triunfa. Por isso temos esperança, porque, olhando para esta geração, que é terrível, eu sei muito bem que existe muitas trevas e muita degradação e também muita corrupção, a corrupção moral, e eu falo para mim mesmo, Deus proveu para si um rei. Deus sempre provê. Amém? Nós não vemos. Amém? Mas existe. Existe. Nós não vemos tudo, mas vamos ver o que vai acontecer. Deus provê. No mesmo lugar onde parece que o pecado reina, a graça superabunda e reina. E ela continuou. Conserve. Espera um pouco, eu quero te falar algo. Vou falar rapidamente, se recebeu, recebeu, se não recebeu, tudo bem, certo? Porque é baseado num outro ensinamento de como Jesus é o Aleph Taf. Ele falou que ele é o Alfa e o Ômega, que era o A e o Z. Certo, eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. No hebraico eu sou o Aleph Taf. E ela disse, me dá um sinal, aqui é a palavra Ot, que é na verdade o Aleph Taf com Vav no meio. Olha bem aqui, é o Aleph Taf com Vav, da direita para a esquerda. E toda a letra do alfabeto hebraico também é um símbolo. Aleph tem o símbolo do boi do sacrifício, símbolo de Jesus Cristo. O perfeito sacrifício. Vav é um cravo. Taf é a cruz. O sacrifício está crucificado na cruz. Ela disse a eles, me dá, pois, um sinal. E o sinal é a cruz. Sabe por que sei que a sua família será abençoada? Por causa da cruz. A cruz é, na verdade, um fato estabelecido da história divina. Amém. De acordo com Deus, por causa da cruz, você é abençoado. Mas não sou perfeito. Você é abençoado por causa da cruz. Mas, pastor, na verdade eu tenho tantos problemas. Você vai ser liberto. Você vai ser alvo da bondade de Deus na terra dos viventes por causa da cruz. Sua família será salva por causa da cruz. Deus disse a Noé o seguinte, querendo que toda a família dele fosse salva, ele disse para Noé, entra na arca, tu e a tua casa. Não somente tu, mas tu e a tua casa. Amo isso porque quando mostra eles entrando na arca, não fala vá, mas diz venha, venha para a arca. Quer dizer que Deus, escute, se Deus falar vá para, se ele disser isso é porque ele está atrás. Mas se diz venha é porque ele está na frente. Ok? Entendeu? Ele disse venham para a arca. Quer dizer, a arca é segura. Eu já entrei. Então venham. É o que um líder faz. Ele vai à frente, depois ele diz, venham após mim. Este é o melhor caminho para nós. E eles entraram. Depois que o dilúvio acabou, quando pararam no Monte Arará, Deus disse para eles, vão, saiam da arca. Ele seria o último a sair. Amém? Venham quer dizer, ele está te convidando. Agora, se você olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo, fala que a família toda deve ser salva. Deus não quer que só você seja salvo, mas você tem um marido que talvez está desviado do Senhor. Você diz, pastor, ele já aceitou a Cristo, mas agora ele está ficando louco por causa da cruz. Deus vai trazê-lo de volta. Mas não desista, não desista. Eu tenho um filho adolescente, ele amava tanto a Jesus, sabe? Ele gostava de cantar as canções da igreja e ele gostava tanto, ele amava ir à igreja. Gostava também de estudar a Bíblia, participava dos eventos, agora ele mudou tanto. Ele está andando com alguns amigos, más companhias. Pastor, o que devo fazer? Eu tenho uma palavra para você. Deus disse tu e a tua casa. Está ouvindo? Eu amo do jeito que fala no livro de Êxodo, quando Deus falou sobre a Páscoa, ele disse à meia-noite. A meia-noite é a hora mais escura. A hora mais escura é a meia-noite. Ele disse à meia-noite, o destruidor vai passar pela terra e matar. Mas quando ele passar e ver o sangue na porta, ele passará por você. Olha o verso. E aquele sangue vos servirá por sinal. Essa era a Páscoa. Olha, Deus não vê as suas obras e passa por cima. Mas quando vê o sangue sempre representa a vida. Em Levítico 17 diz, a vida da carne está no sangue. Os médicos, para ver qual tipo de enfermidade que você está tendo, fazem um exame de sangue. Esse exame vai mostrar aos médicos qual a doença que você tem.
O seu sangue vai falar da sua vida. E muito tempo atrás Deus disse: a vida da carne está no sangue. Levítico 17. E aqui Deus diz, quando ele vê o sangue, ele passaria por cima. Não só isso. Ele disse: e a praga de mortandade não haverá entre vós para destruir. Não haverá entre vós praga de mortandade. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por que a cruz é algo tão poderoso? Porque na cruz Jesus derramou o seu sangue. Deus disse: quando eu ver o sangue, mesmo o cordeiro sendo inocente, aqueles que eram culpados de morte. Aquela casa era digna de morte, mas Deus disse: quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Não permitirei que a praga de mortandade venha sobre vós. Por causa do quê? Do sangue. Quem vê o sangue é para o mundo ver o sangue? Não. É para nós vermos o sangue? O sangue era colocado dentro da casa? Não. Era para que eu contemplasse o sangue? Não. Era para Deus ver o sangue. Quando eu ver o sangue, eu tenho que confiar que Deus vê o sangue. E qual sangue? Qual sangue é melhor do que o sangue de Jesus? Precisamos entender isso sobre o sangue. Há uma voz no sangue, baseado na lei da primeira menção, lei da interpretação bíblica. A primeira vez que o sangue foi mencionado foi quando Caim matou o seu próprio irmão Abel. Quando Abel morreu, Deus falou para Caim: o que você fez? A voz, diga a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então a primeira menção da Bíblia sobre sangue nos fala que o sangue tem uma voz. Até hoje, toda a ciência nos mostra que tem como provar que alguém matou alguém, até mesmo essa pessoa estando em outro país, somente pelo sangue. Amém? O sangue tem uma voz. E depois, Hebreus 12, 24, aleluia, eu amo esse verso. O sangue de Cristo fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Obviamente, o sangue de Abel clamou da terra, mesmo ele estando morto. Seu sangue não estava. O sangue clamava: vingança, vingança sobre o matador, vingança, vingança. O sangue de Jesus fala coisas melhores. Do que fala o sangue de Jesus? Perdão, perdão sobre os pecadores. Perdão para todos que o mataram. Não somente isso. Perdão para todos os que pecaram contra o Pai. Não só perdão, mas proteção, proteção, proteção está no sangue de Jesus. Hoje, parece que não falam mais sobre o sangue, não falam sobre o sangue de Jesus. Ninguém enfatiza do jeito que deveria. Aprendi isso muitos anos atrás, que a proteção, quando ele vê o sangue, Deus disse: eu não permitirei que a praga entre. Em outra versão diz: eu não permitirei o destruidor entrar. E não haverá entre vós mortandade. Aprendi isso quando eu tinha 18 anos de idade. Aprendi sobre o sangue de Jesus e vi como tudo acontece. Quando eu tinha 18 anos, em 1981, descobriram a minha idade. Eu me alistei no serviço militar e então eu decidi que eu iria trabalhar, sabe? Eu tinha terminado todos os meus testes e consegui um trabalho como assistente de professor. Perto da minha casa, em Clemente, em uma nova escola. Era nova na época. Ok, a escola Peyton. Então, eu era um assistente e eu era responsável pela classe de 4ª série. 10 anos de idade, certo? E olha o que aconteceu. Eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de crianças, e então havia na classe um certo aluno, garoto, e ele era muito pobre, eu não sabia disso, e na hora do lanche eu ficava ali na minha classe fazendo algo e ele não saía da classe. E eu perguntava: você não vai comer? Ele dizia: não estou com fome. Às vezes ele comia somente uma bala e eu perguntava para ele: você não está com fome? Ele dizia: não, não estou. E é lógico, fiquei curioso e pensei: talvez ele não tenha dinheiro, então dei algo para ele, e depois disso sempre dava dinheiro para ele comer. Ele gostou de mim. Quando eu tive que sair porque aquele trabalho já tinha acabado, eles enviaram um professor permanente e então eu tive que ir embora. E eu me lembro que eles bloquearam a porta, eles deram os braços e não me deixaram sair. E então, aquele que estava no meio, o que estava na direção de tudo era o que eu dava dinheiro para ele, para que ele pudesse comer. E eles gostaram tanto de mim. Você não pode ir embora, você não pode sair. Eles não entendiam. Eles ficaram apaixonados comigo e eu com eles. Mas este garoto, eu me lembro muito bem dele. E havia uma garota muito bonita. Ela tinha aqueles olhos grandes que fazem o seu coração derreter, era muito doce. Ela sentava atrás e falava muito, gostava de conversar. E era assim. E eu me lembro um dia que ela faltou à escola. Ela não foi. Durante esse tempo eu orava e eu tinha sido liberto de
depressão e opressão, eu pensava em me matar, eu já contei isso nos meus livros, principalmente o Destinado a Reinar. Eu pensei que tinha cometido pecado imperdoável, eu tinha saído daquilo quando eu tinha 14, 15 anos, me envolvi com o ocultismo em Nova Era, e o Senhor me libertou de tudo isso, glória a Deus. E agora com 18 anos eu tinha sido liberto, mas não compreendia totalmente o Evangelho da Graça, mas tinha saído daquilo, sabe? E eu orava todos os dias, aqueles dias eu cria na oração, de joelho, mesmo estando inconfortável, eu não mudava de posição, eu ficava de joelho. E isso eu fazia todos os dias à tarde. O meu trabalho como professor era de manhã, e quando voltava, depois do almoço, eu ficava orando. E eu estava orando e não sei porquê. Alguns alunos sempre faltam. Todos os dias, algum aluno vai faltar à escola, certo? Mas, quando essa garota faltou, de repente, ela veio ao meu coração enquanto orava. Eu conseguia ver a sua face ali. Então eu orei, eu me lembro como eu orei até hoje. Orei para que o sangue de Jesus a cobrisse. Quando eu pensava nela, eu dizia, Pai, por favor, cubra com o sangue de Jesus, cubra com o sangue de Jesus. Eu sabia que o sangue de Jesus era proteção, e agora eu sei o porquê o sangue de Jesus era proteção. Amém? Porque o sangue quer dizer que o sangue de Jesus apagou todos os nossos pecados. Portanto, agora temos o direito à proteção de Deus e a todas as suas bênçãos. Por causa do sangue precioso de Jesus, sangue poderoso. Clamei pelo sangue o tempo todo sobre ela, e até mesmo à tarde eu clamei sobre ela o sangue de Jesus. No próximo dia eu fui trabalhar e ela também não estava na sala. Ela faltou. E então, acho que no outro dia, eu a vi de volta à sala e perguntei o que aconteceu. Ela olhou para mim e ela disse o seguinte, eu não ensinava para eles inglês, e então, olha bem, talvez eles nem mesmo tinham uma aula de inglês. Mas olha bem, eu perguntei, o que aconteceu? Pessoas pegaram. Eu não entendi. Pessoas pegaram, ela disse. Foi bem assim. Então, eu acho que mais tarde, naquela manhã, havia muita gente do lado de fora e a polícia veio à minha classe. E os seus pais estavam ali e algumas pessoas queriam entrevistá-la. E então um dos professores veio e me falou algo, acho que foi o diretor, que ela estava envolvida naquele caso famoso de homicídios do Adrian Lin, o assassinato ritualístico de 2 crianças e, de fato, uma criança que ele matou e também abusou sexualmente dela. Ele tinha algumas pessoas com ele, os seus cúmplices eram a sua esposa e também uma outra mulher, que não era sua esposa, mas uma amante. E eles faziam alguns rituais satânicos e sacrificavam essas crianças para poderem fazer os rituais. E olha bem, eu descobri que ela foi pega por Adrian Lin. Esse homem, Adrian Lin, foi naquele dia que ela faltou, e naquela tarde foi quando eu orei por ela. E eu então a perguntei, por que você o seguiu? A casa dela era inclemente. Ela estava brincando fora. Perguntei, por que você o seguiu? Ela disse, foi uma senhora que veio a mim e falou comigo. Eu senti o cheiro de algo na sua boca, ela disse. E quando eu senti isso, eu a segui. Satanismo? Obviamente. E algumas pessoas dizem que era somente um rapaz que estava com problemas mentais, problemas psicológicos. E sim, nem todo problema psicológico é demoníaco, mas esse na verdade era. E ela disse que a seguiu. Seguiu a mulher. Adrian Lin não estava ali, foi uma mulher que a sequestrou. E o que aconteceu? Naquela tarde, eles estavam fazendo algo, estavam orando e fazendo todos os tipos de encantamentos e todos os tipos de movimentos. Eles estavam orando, ela disse. E ela estava atrás, e ela foi colocada ali. Disseram que estava orando ao Deus deles. Então um homem virou-se e olhou para ela, olhou bem para ela e disse, meu Deus não quer você! Meu Deus não quer você! Depois a liberaram. Foi bem assim. Sabe? Mas ela, graças a Deus, foi liberta completamente, sem ser machucada. Se você ler essa história e ouvir sobre uma garota que foi liberada, foi aquela menina daquela escola. Agora ela deve ser uma mãe. Eu lembro do nome dela, mas não vou falar. Ok? Alguém a conhece, um líder aqui da nossa igreja que a conhece, ou conhece alguém que a conhece, me falou que ela ainda se lembra dessa história. Bem, foi assim. Esse tipo de coisa que acontece na vida de criança não dá para esquecer. Eles foram presos e foram condenados à morte. Mas aquilo foi muito incrível para mim, porque ela me disse naquela tarde que eu estava orando para que o sangue de Jesus a cobrisse.
E eu te digo agora mesmo, se você está orando por um crente ou alguém que é um descrente, por que você deve cobri-lo com o sangue de Jesus? Se aquela pessoa não é um crente? Ou alguém da família? Por que tem tanto poder? Porque o sangue fala ao inimigo. Não haverá entre vós praga de mortandade. Amém. Posso ouvir um amém? Quando a Jéssica era pequena, ela tinha mais ou menos 4 ou 5 anos de idade, então nós mudamos para uma nova casa. Nós mudamos muito e um lugar que nós alugamos era bem afastado, perto de uma floresta e uma casa simples, mas era muito boa. E nós até vivemos naquela casa por um tempo longo. E isso foi antes de comprarmos a casa. E a Jéssica tinha uns 4 anos de idade. E ela tinha o seu próprio quarto. E lembro de um dia quando entrei no seu quarto e eu ouvi um certo barulho, bzz, bzz, como se fosse uma mosca. Eu pensei que era uma mosca. Voltei de novo e estava mais alto. Então eu percebi que não eram moscas, mas sim abelhas querendo entrar. E então, quando deixamos a porta um pouco aberta, certo? As abelhas entraram. E ela estava na escola. Naquela época ela estava no jardim de infância. E eu percebi de repente, escute bem isso, era uma infestação, eu não sabia como, sabe? Tinha acontecido. Chamamos algumas pessoas para tratar deste problema de infestação. E aquilo foi solucionado. Eles foram até o telhado e tiraram tudo. Eu me lembro de uma coisa que eu fiz por aquela garota, quando clamei o sangue de Jesus. Então eu fui até a janela onde as abelhas estavam. Eu literalmente fiz isso. Eu peguei o óleo, mas também fiz isso. Eu cubro este lugar com o sangue de Jesus. E fiz uma linha. Risquei uma linha e disse, eu cubro esse lugar com o sangue de Jesus. E aqui diz, quando eu ver o sangue era um sinal nas casas, certo? Quando eu ver o sangue, não permitirei que o destruidor venha até vocês. Diz uma outra versão. Ok? Então, apliquei o sangue de Jesus naquele quarto. Depois, fui fazer outras coisas. No próximo dia, eu ouvi ela gritando. Pai, pai, pai! Mãe, mãe, mãe! Corremos até lá para ver e ela mostrou para nós. Ela não sabia o que tinha feito. Nem a Wendy sabia. Eu fiz sozinho. Ela nos mostrou a varanda na área onde eu fiz a linha. E, fala a verdade, Deus sabe disso. Tinha uma linha de abelhas mortas. Formavam uma linha. Não conseguiram atravessar aquela linha. Literalmente, elas não podiam atravessar. É o poder do sangue de Jesus que, primeiro, sabemos, apaga os pecados. Mas, número 2, quando eu ver o sangue, não permitirei que a praga vos destrua. E há uma praga que está no mundo hoje. Há uma praga no mundo inteiro. Raabe, na cidade de Jericó, teria o mesmo destino de Jericó, em poucos dias. Mas porque ela creu em Deus, não somente fé em Deus, mas ela demonstrou sua fé dessa forma. Vamos ver a história. Conservareis com vida a meu pai e minha mãe. Conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs. E de que livrareis as nossas vidas da morte. Livrareis as nossas vidas da morte. Ela não queria só se livrar da morte, mas também o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e tudo que tinha fosse salvo. E você? Deus quer que você e a sua família sejam salvos. Você está ouvindo? E olhando no livro de Atos 16, Paulo saltou depois que Deus enviou um terremoto para abrir a prisão e o carcereiro estava prestes a se matar porque os prisioneiros tinham escapado, certo? Ele seria morto porque ele era responsável, ele estava prestes a se matar. E Paulo disse para ele, pare, ninguém fugiu. Não faça tal coisa. Perguntou, o que faz para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus, olha bem isso. E tu serás salvo, e tua casa. Deus quer salvar toda a casa. Deus falou na noite de Páscoa, tome um carneiro para a casa. Vamos ver de novo. Diz, um carneiro para toda a casa. Verso 3, um carneiro para toda a casa. Olha o verso 4. Se a casa for pequena para um carneiro, convide o vizinho da próxima casa. Fala só se o carneiro for grande para a casa. Não importa se a casa tinha 50 pessoas. Olha bem que não era o carneiro que era pequeno para a casa, mas a casa era sempre pequena para o carneiro. Qual cordeiro que Deus está falando? Que a casa é sempre pequena para o cordeiro. O cordeiro nunca é pequeno. A provisão de Deus é sempre maior do que o pecado.
graça é maior do que os nossos pecados. Aleluia. E ela disse isso. Conserve meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E disse mais. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Por que isso é importante? Porque no hebraico eles disseram Hased ve'emed. Isso é muito importante, porque se você ler o Novo Testamento em hebraico, que os judeus convertidos usam nos dias de hoje, em João 1 diz, a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. No hebraico se lê assim, a lei, a Torá foi dada por Moisés, mas Hased, graça, Hased ve, que é Hased ve'emed, vieram por Jesus Cristo. E aqui temos Hased ve'emed, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda. Ela os fez descer por uma corda pela janela. Eles entraram pela porta, porque a porta dava para a cidade. Mas ela os fez descer pela janela, porque a janela era do lado de fora da muralha, porque a sua casa estava na muralha. Ela os fez descer com uma corda, porque era em cima da muralha, a muralha era alta e eles tinham que sair da cidade. Aqui é uma lição para nós aprendermos. O Novo Testamento fala de Raabe 3 vezes. Primeiro, na linhagem de Jesus Cristo em Mateus 1, e depois Raabe, como exemplo de fé em Hebreus 11. Depois, uma figura de fé e obras em Tiago. Mas em Hebreus fala sobre ela receber os espias pela sua porta. Somos todos justificados pela fé. Essa é a porta. Mas olha, a Bíblia diz em Tiago, justificação pelas obras em frente dos homens. Diante de Deus não somos justificados pelas obras, mas os homens nos julgam pelas obras. Mas a sua obra foi quando ela os fez descer pela janela, não os enviando pela porta para voltarem àquela cidade de Jericó, mas vocês descer pela janela. A janela nos fala de perspectiva, de olhar para fora. Quando olha pela janela, o que você vê? Você não vê a cidade. Quando você olha para a janela, você vira as costas para a cidade. Por isso, como viver no mundo e não ser do mundo? Olhe para a janela do céu. Quando ela olhava para a janela, ela via a Arca da Aliança. Ela viu o acampamento das 12 tribos. Ela via Josué e os profetas e todos os sacerdotes. Ela via também aquela coluna de fogo e a nuvem. Ela via a presença de Deus, a sua Shekinah. Mas do outro lado, havia imoralidade. Era terrível, trevas. Lá havia luz, havia glória. E te digo, igreja, isso fala das duas vindas do Senhor Jesus. Número 1, quando o Senhor primeiramente veio à terra. Ele veio humilde, assentado no jumento, manso e humilde. Ele viveu como um carpinteiro. Amém. Mesmo nascido da linhagem da família real. Sua linhagem ia até Salomão e Davi, mas ele veio humilde à primeira vinda do Senhor. Talvez até mesmo a sua humildade os impediu de ver o rei triunfante. Então Israel acabou rejeitando a ele. Amém. Ele morreu pelos nossos pecados, pelo conhecimento prévio de Deus. Foi necessário que ele morresse por nós. Essa foi a sua primeira vinda, foi a porta. Lembra, ela escondeu os espias no telhado? Quando os soldados vieram? Então parece que na primeira vinda de Jesus, parece que Jesus não conquistou a terra. Ele veio para conquistar nossos corações. E o fez através do amor. Nos conquistou com amor. Amém? Então, ele não veio estabelecer o seu reinado ainda. Não aconteceu na sua vinda. Na primeira vinda foi como os 2 espias que se esconderam das pessoas do mundo. Existem países onde os cristãos se reúnem em secreto. Não divulgam o lugar onde vai ter o culto. Eles não podem nem dizer que são cristãos em alguns lugares do mundo. Parece que estamos vivendo num mundo onde, sabe, o cristiano não é a coisa principal. Não vemos o nome de Jesus ser falado a não ser através de blasfêmia. Parece que o mundo não lembra de Jesus, mas isso é na verdade a figura dos 2 espias se escondendo. Mas ele virá de novo. Os espias voltaram. E quando eles voltaram, voltaram triunfantes. Não se esconderam, vieram com a Arca da Aliança. Era a presença de Jesus, eles voltaram com Josué, cujo nome no hebraico é Jesus. Voltaram com trombetas, a trombeta soará. Amém? E quando Jesus voltar de novo, desta vez,
Ele não virá sentado sobre o jumento, mas virá sobre um cavalo branco, a Bíblia nos diz. E a mesma cabeça que usou a coroa de espinhos por causa dos nossos pecados, amém? Estará usando uma coroa real de ouro e diamante, aleluia! Na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E alguns que amam tatuagem vão dizer, olha bem, é uma tatuagem na sua coxa, não diz assim, diz escrito, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas isso é um outro assunto. Mas o fato é que ele vai voltar em glória e poder, e ele virá para julgar. Na primeira vinda ele veio salvar, mas na segunda vinda ele virá estabelecer os direitos de Deus sobre toda a terra. Deus tem o direito sobre toda a terra, primeiro por causa da sua criação. Número 2, a terra é sua. Número 3, ele tem por causa da redenção. Mesmo que Deus tenha dado ao homem o direito de administrá-la, e eles tentam possuí-la, enquanto era só para administrar, mas Deus vai tomar de volta. Sabe quando Jesus, numa certa idade, a Bíblia diz que ele foi à sinagoga, como era costume em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, e ele leu a passagem naquele sábado, o Shabat. Ele abriu o livro e ele então leu em Isaías 60, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Amém. E ele chegou à parte para pregar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que ele fechou o livro. Para pregar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor de Deus. Depois fechou o livro. Mas se você ler Isaías, não termina assim. Tem uma vírgula. Depois de pregar o ano aceitável do Senhor, tem uma vírgula. Sabe o que vem depois? O dia da vingança do nosso Deus. Para pregar o ano aceitável do Senhor, e o ano é mais do que dias. Para pregar o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Quando ele veio, pela primeira vez foi pregar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. Por quê? Porque tem um parênteses de 2000 anos antes da sua volta. Quando ele voltar, vai ser o dia da vingança. Onde estaremos? Voltaremos com ele. Ele não virá para você. Não é que ele vai voltar metade do caminho, você sobe metade e depois volta. Sabe? Não é assim. Um ioiô. Alguns creem que quando Jesus voltar, não vai ter arrebatamento. Jesus vai voltar, você vai subir, seu corpo é transformado e volta de novo. Isso é um ioiô? Não. O arrebatamento não é a segunda vinda. Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei. Paulo disse pela palavra do Senhor que nós que estamos vivos não precederemos aqueles que dormem, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, e seremos levados para o encontro com o Senhor nas nuvens. O arrebatamento. E pode acontecer a qualquer momento, é iminente. Não tem nenhuma profecia para se cumprir, pode acontecer antes desse dia acabar, não sabemos. Precisamos estar prontos. Quando acontecer, você nunca vai sentir cansaço. Você não vai ser feio mais. Olhe para alguém e diga a esperança para você. A esperança para você, não é? Você nunca vai ficar triste mais. Não vai ficar mais deprimido. Você não vai ficar mais velho. Nunca, nunca mais. Para sempre é muito tempo. Você não vai ficar mais doente. Você vai ter um corpo novo glorificado para sempre, sempre. E a Bíblia diz que vai ter 7 anos de tribulação. É por isso que temos tantas pragas no livro do Apocalipse. Então voltaremos com ele. Com um corpo novo voltaremos. E os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. Ele não vai descer aqui no arrebatamento, nós vamos subir e nos encontrar com ele. Muitos vão desaparecer e o diabo então inventa essas histórias de pessoas desaparecendo nos filmes, porque o diabo está preparando o mundo. Porque quando subirmos ele vai falar que foram os extraterrestres, sabe? Quando ele voltar, os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. Vai rachá-lo, a Bíblia diz. Vai ser o dia da vingança. O coração de Deus não é um coração rápido para julgar, mesmo tendo que julgar porque ele é um juiz. Todos os juízes têm que ter um bom coração. Qualquer juiz que seja digno da profissão tem que ter um coração cheio de compaixão e misericórdia. Mas a justiça tem que ser feita ainda que doa no coração. Deus é assim. Se Deus quisesse somente julgar Sodoma e Gomorra, por que ele foi a Abraão? Ele poderia ter ido somente a Sodoma e julgá-la. Mas Deus foi até Abraão, para que Abraão intercedesse. Preste atenção nisso, igreja. A oração muda as coisas. Você tem que orar. Amém? É como a minha mensagem que
Está no YouTube, é a mensagem mais assistida, e eu falo sobre como orar. Se Deus sabe de tudo, por que orar? Eu não vou falar sobre isso. Ok, mas sabe que a terra está caída, onde nós vivemos. Amém? E é o nosso dever, porque Deus influencia na terra através de pessoas, que são pessoas que oram para Deus agir de forma legal. Amém? E por isso oramos, e a oração é, na verdade, permitir a Deus, porque através da sua aliança conosco, ele vem e age, e por isso eu orei por aquela garota. Deus podia resgatá-la diretamente, certo? Mas Deus não age assim, ele age quando eu reforço a aliança e apliquei o sangue de Jesus sobre ela, falei da proteção sobre ela, para que a praga não viesse para destruí-la. Então, devemos orar. Às vezes ficamos, sabe, como um pouco mundanos e ficamos menosprezando coisas como a proteção. Um dia por semana nós saímos com o Justin, nós pegamos o nosso filho e saímos com ele. Saímos o dia inteiro, fazendo aquilo que ele gosta de fazer. E ele se lembra do dia, se você perguntá-lo, ele sabe o dia da semana. Sempre que nós saímos, oramos. Eu faço uma oração para que ele possa participar e ele possa dizer amém. E um certo dia, cerca de 3 semanas atrás, eu não orei. Estávamos correndo. Então chegamos no estacionamento, no lugar que geralmente vamos. Quando estávamos ali, ainda no estacionamento, alguém estava saindo do seu lugar, estava dando uma ré e bateu no meu carro. O Justin estava conosco, a minha esposa, nós 3. A Jéssica estava na escola. Algo assim. Mas, eu acho que sim, ela estava na escola, porque na época as aulas tinham começado. E ela voltou para a universidade 3 semanas atrás. Certo? Ou 2 semanas. Eu saí, eu estava certo, mas a confusão de ter que chamar a polícia e era ruim. Pensei, uau, faz tempo que eu não tenho um acidente. E o Justin estava. Então eu falei para ele, o que eu posso dizer para ele? Eu disse, o Senhor me falou. Você não orou, diga para ele. Justin, nós oramos hoje? Não. Nós não oramos. Olha bem, saímos de novo na semana passada, para o mesmo lugar, para não ficarmos com trauma. Antes de sairmos, ele disse, Aba, o quê? Ore. E disse, peça proteção. Certo? E eu percebi que não podemos desprezar essas coisas. E olha bem, no próximo dia, a minha filha, no primeiro dia de escola, ela queria chegar na hora certa, então ela pediu um táxi. Mas antes de entrar no táxi, ela sentiu um desejo de pedir proteção sobre si mesma. Ela orou. Perto do lugar onde estávamos, a uma encruzilhada, quando o táxi passou por ali, de repente, uma picape bateu bem no lado daquele táxi, logo onde ela estava sentada, no táxi. Tudo ali ficou amassado. Ela saiu, não tinha nada errado. No segundo dia. No dia anterior, conosco, e depois no dia ela. Eu vi que tinha algo acontecendo. Um tipo de batalha, sabe? Então, olha, agora, todo dia, eu clamo pelo sangue de Jesus. Pensando na Jéssica, eu sei que muitas vezes um carro bate no lado do passageiro, o motorista fica bem, o passageiro não. Antes de pedir o táxi, ela disse que sentiu vontade de orar. A oração é importante, igreja. Certo? Não diga se Deus quiser, Ele faz. Sim, se Ele quiser, Ele faz. Deus quer fazer, Ele diz que é a sua vontade. Mas preste atenção, por que orar? Se Deus sabe de tudo, por que orar? Certo? Nós não temos o tempo para falar sobre as verdades que nós vemos na palavra de Deus. Mas podemos dizer que se orarmos, Deus vai agir. Porque Ele quer. Amém? Voltando ao assunto, ela os fez descer pela muralha, porque ela morava na muralha. No verso 16 ela fala para eles ficarem na montanha, mas o verso 17, e disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, eis que quando entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a tua família de teu pai, ou seja, faça-os entrar quando chegarmos para julgar a terra, faça isso. Coloque toda a sua família debaixo do sangue. Por quê? Cordão de escarlata. Escarlata é vermelho. Corda vermelha, aleluia! Sabe a palavra fio? Fio de cordão de escarlata? A palavra fio no hebraico é a palavra tikvah. E a palavra tikvah não é só cordão.
mas também esperança. Por isso, o hino nacional de Israel, o nome dele, se chama Ha-Tikvah. Você pode perguntar aos judeus, se chama Ha-Tikvah. Ha é o artigo definido a. Ha-Tikvah, a esperança. Tikvah também é corda. Podemos dizer a corda da esperança. Era vermelha. Era vermelha. Como o sangue de Jesus. Aleluia! Falamos há pouco tempo atrás sobre aquela noite especial da Páscoa. Eu falei agora mesmo que Deus mandou que colocasse o sangue nas portas, fazendo uma cruz. Aqui, no Egito era a porta, aqui era a janela, com cordão vermelho, que representa o sangue de Jesus. E os homens lhe disseram, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão, para que nós possamos ver o cordão vermelho. Amém! O sangue estava na sua casa. Como salvar os seus pais e também os seus irmãos? Amém? Cubra-os com o sangue de Jesus. Aplique o sangue sobre eles. Amém? E eles serão salvos. Não é automático, eles têm que crer sim. Eles terão a cobertura do sangue e serão salvos. O sangue não estava na porta em direção da cidade condenada, mas estava na janela diante do povo de Deus, para Deus ver. Quando chegou a hora, Josué disse aos homens, e olhe bem, eles conquistaram Jericó sem usar uma arma. Naquele dia, eles rodearam a cidade por 7 vezes. Josué disse, gritem, porque o Senhor nos deu essa cidade. E a Bíblia diz, preste atenção, olha o que diz, e poupem Raabe. Josué disse, e toda a sua casa. Eles gritaram, e a Bíblia diz, as muralhas caíram. Se você for a Jericó, vai ver que as muralhas estão no chão. E as muralhas caíram na direção do povo de Deus, e a muralha era muito alta, e fez uma rampa para que eles pudessem subir. Incrível, não caiu para dentro, mas para fora. Agora, dá para dizer que o cordão escarlata ajudou as pessoas a identificarem a casa. Mas se as muralhas caíram, a casa caiu, certo? Olha que incrível, como Deus fez. As muralhas caíram. Uma parte da muralha que eu vi numa foto antiga, certo? Uma foto velha, de Jericó, uma parte da muralha ficou em pé. Adivinha qual? A casa de Raabe. Aquela casa ficou em pé. O resto caiu, mas ela ficou em pé. Posso dizer que quando tudo estiver ruindo, e tudo que for abalável será abalado. Se construir a sua casa no sangue de Cristo, na palavra de Deus, ela vai ficar inabalável. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos verás e contemplarás a ruína dos ímpios. Porque fizeste do Senhor, o Deus Altíssimo, o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à tua tenda. Ele dará ordem aos seus anjos, para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? E olha o que Josué e seus homens fizeram. No capítulo 6, versículo 25, assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Eu somente quero dizer algo antes de voltar a Raabe e terminar. Quando Israel estava prestes a sair do Egito, uma das últimas pragas, sabemos que a última foi a morte dos primogênitos. Antes dela foi trevas que davam para apalpar. Deus disse, vou mandar trevas que podem se apalpar. Está falando dos dias de hoje. E antes dela foi dos gafanhotos. Fala sobre exércitos de demônios. Mas olha bem, aconteceram 4 tentativas de um acordo de Faraó. Quando ele viu que Deus enviava as pragas, ele tentou fazer 4 acordos com Moisés. Não queria que ele saísse completamente. É uma figura dos acordos de Satanás com um crente. E um deles é este. Só tenho tempo para este. Sobre família. E aqui foi o que Moisés disse. Faraó perguntou, se querem ir, quem é que vai? Moisés disse, iremos com os jovens e também com os idosos, com nossos filhos, com nossas filhas, com as ovelhas e com o rebanho.
porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai, que há mal diante da vossa face. E ele disse, não será assim. Tentou um acordo. Agora ide vós, homens. O que era isso? Deixe as crianças para trás. E servi ao Senhor, isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó, ou seja, um acordo é esse. Você pode ir servir ao Senhor, mas deixe as crianças no Egito. Que absurdo! Pais em Canaã, filhos no Egito. Deixe-me falar isso. Pais, qual a importância que você dá para o seu filho? Essa pessoa, o seu filho, não é, na verdade, aquela carinha de anjo que você vê. Amém? O seu filho não é. O garoto que fica olhando para você e sorrindo, o seu filho, na verdade, está lá dentro. A sua alma, o seu espírito, a verdadeira pessoa. Eu sei que há uma divisão entre alma e espírito, mas só para falar do homem interior, falamos alma. A parte verdadeira da criança. A parte mais importante. Por que nos preocupamos tanto com os seus estudos, para o seu bem-estar material, com sua saúde? O seu corpo não é mais importante, porque eles vão receber também corpos novos. Porque essa atmosfera celestial não vai permitir esse corpo decaído. Vamos ter corpos incorruptíveis. Então, por que nos preocupamos tanto com o corpo, quando a alma é a parte mais importante da pessoa? E você permite que eles assistam todos os tipos de programação na televisão ou até mesmo no computador nesses dias? Você se importa com eles? Já orou para serem salvos? Talvez já tenha 30 e poucos anos, mas é seu filho. Talvez ele está vivendo bem longe de você, mas não é tarde. Você pode aplicar o sangue de Jesus sobre ele. Não se esqueça dele, não desista. Tu e a tua casa serão salvos, é o que está escrito na palavra de Deus. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.